Aconteceu, virou manchete. Hoje falarei de Gilles de Rais, nascido não antes do ano de 1405 e falecido em 26 de outubro de 1440. Foi um cavaleiro e senhor da Bretanha. Bretanha é a região no extremo noroeste da França. É uma península montanhosa que se estende no sentido do Oceano Atlântico. Líder do exército francês e um companheiro de armas de Joana d'Arc, ele ficou mais conhecido por sua reputação posterior de ser um serial killer confesso. Suas vítimas tinham 6 a 18 anos. Membro da casa de Montmorency-Laval, Gilles de Rais cresceu sob a tutela de seu avô materno e aumentou sua fortuna com o casamento. Ele ganhou o título do Duque de Bretanha e foi admitido na corte francesa. De 1427 a 1435, Gilles serviu como comandante do exército real e lutou ao lado de Joana d'Arc contra os ingleses e seus aliados de Borgonha durante a Guerra dos 100 Anos, pelo qual foi nomeado Marechal da França. Entre 1434 e 1435, ele se aposentou da vida militar. Esgotou sua riqueza encenando um espetáculo teatral extravagante de sua própria composição e foi acusado de se envolver com o ocultismo. Depois de 1432, Gilles foi acusado de se envolver em uma série de assassinatos de crianças, com vítimas chegando a centenas. Os assassinatos terminaram em 1440, quando uma violenta disputa com um clérigo levou a uma investigação eclesiástica que trouxe à luz os crimes e os atribuiu a Gilles. No julgamento, os pais de crianças desaparecidas na região e os próprios funcionários de Gilles no crime testemunharam contra ele. Ele foi condenado à morte e enforcado em Nantes. Nantes é uma cidade francesa e a capital do departamento de Loire-Atlantique e da região País do Loire, na França, situado a 50 quilômetros do Oceano Atlântico. Em 26 de outubro de 1440. Foi essa a data da sua condenação. Acredita-se que Gilles seja a inspiração para o conto de fadas de 1697, Barba Azul, Barbie Bleue, de Charles Perrault. Sua juventude. Gilles de Rais provavelmente nasceu no final de 1405. De Guy II de Montmorency-Laval e Marie de Craon, no castelo da família em Champtocé-sur-Loire. Era uma criança inteligente, falava latim fluentemente, escrevia manuscritos e dividia sua educação entre disciplina militar e desenvolvimento moral e intelectual. Após a morte de seus pais em 1415, Gilles e seu irmão mais novo, René de la Suze, foram colocados sob a tutela de Jean de Craon, seu avô materno. Craon era um conspirador que tentou arranjar um casamento de Gilles quando ele tinha 12 anos. Com Jeanne Painel, de 4 anos. Jesus amado. Uma das herdeiras mais ricas da Normandia. E quando o plano falhou,
tentou, sem sucesso, unir o garoto com Beatrice de Rohan, sobrinha do Duque da Bretanha. Em 30 de novembro de 1420, Craon aumentou substancialmente a fortuna de seu neto, casando-o com Catarina de Thouars da Bretanha, herdeira de la Vendée et Poitou. Sua única filha, Mary, nasceu em 1433 ou 1434. Carreira militar. Nas décadas seguintes à Guerra de Sucessão Bretã, 1341 e 1364, a facção derrotada, liderada por Olivier de Blois, conde de Penthièvre, continuou a conspirar contra os duques da casa de Montfort. A facção de Blois, que se recusou a renunciar à sua pretensão de governador, o Ducado da Bretanha, havia pedido ao duque João VI por uma violação ao Tratado de Guérande, 1365. Gilles, de 16 anos, ficou do lado da casa de Montfort. Ele conseguiu garantir a libertação do duque e foi recompensado com generosas doações de terras, que foram convertidas em doações em dinheiro. Em 1425, Gilles foi apresentado à corte de Carlos VII em Saumur e aprendeu as maneiras da corte, estudando o Delfim. Delfim era o título do herdeiro aparente da coroa francesa durante as dinastias de Valois e Bourbon. Na batalha pelo Château do Lude, ele prendeu o capitão inglês Blackburn, de 1427 a 1435, Gilles serviu como comandante do exército real, distinguindo-se pela bravura no campo de batalha durante a Guerra dos 100 Anos. Em 1429, ele lutou ao lado de Joana d'Arc em algumas das campanhas realizadas contra os ingleses e seus aliados da Borgonha. Ele estava ao lado de Joana quando o cerco de Orleans terminou. Em 17 de julho de 1429, Gilles foi um dos 4 senhores escolhidos para a honra de levar a Santa Ampola da Abadia de Saint-Rémy até Notre-Dame de Reims, para a consagração de Carlos VII como rei da França. No mesmo dia, ele foi oficialmente aclamado como Marechal da França. Após o cerco de Orleans, Gilles recebeu o direito de adicionar uma borda das armas reais à flor de lis ao seu próprio brasão. As cartas que autorizam a exibição citam seus serviços elevados e louváveis, os grandes perigos que ele enfrentara e muitos outros feitos corajosos. Em maio de 1431, Joana d'Arc foi queimada na fogueira. Gilles não estava presente. Seu avô morreu em 15 de novembro de 1432 e, em um gesto público para marcar seu descontentamento com o gasto imprudente de Gilles de uma fortuna cuidadosamente acumulada, deixou sua espada e sua armadura para o irmão mais novo de Gilles, René de la Suze. Em junho de 1435, os membros da família se reuniram para reprimir Gilles. Eles apelaram ao Papa Eugênio IV para negar a Capela dos Santos Inocentes. Ele recusou e levaram suas preocupações ao rei. Em 2 de julho de 1435, um edito real foi proclamado em Orleans, Tours, Angers,
Pousauges et Champtocé-sur-Loire, denunciando Gilles como um gastador e proibindo-o de vender mais propriedades. Nenhum subordinado de Carlos VII foi autorizado a entrar em nenhum contrato com ele e os que estavam no comando de seus castelos foram proibidos de descartá-los. O crédito de Gilles caiu imediatamente e seus credores pressionaram. Ele pediu vários empréstimos usando seus objetos de arte, manuscritos, livros e roupas como garantia. Quando ele deixou Orleans no final de agosto ou início de setembro de 1435, a cidade estava cheia de objetos preciosos que ele foi forçado a deixar para trás. O decreto não se aplicava à Bretanha e a família não conseguiu convencer o Ducado da Bretanha a aplicá-lo. Envolvimento com ocultismo. Em 1438, de acordo com testemunhas em seu julgamento pelo padre Eustache Blanchet e pelo clérigo François Prelat, Gilles enviou Blanchet para procurar indivíduos que conheciam alquimia e convocação de demônios. Blanchet entrou em contato com Prelat em Florença e o convenceu a prestar esse serviço com seu mestre. Depois de revisar os livros mágicos de Prelat e um bretão itinerante, Gilles escolheu iniciar experimentos, o primeiro no salão inferior de seu castelo em Tifalges, tentando convocar um demônio chamado Baron. Gilles forneceu um contrato com o demônio para riquezas que Prelat deveria dar ao demônio mais tarde. Como nenhum demônio se manifestou após 3 tentativas, o marechal ficou frustrado com a falta de resultados. Prelat disse que Baron estava com raiva e exigia a oferta de partes de uma criança. Gilles forneceu esses restos em um vaso de vidro em uma evocação futura, mas sem sucesso. E os experimentos ocultos o deixaram amargo e sua riqueza seriamente esgotada. Assassinatos. Em sua confissão, Gilles disse que os primeiros ataques ocorreram entre a primavera de 1432 e a primavera de 1433. Os primeiros assassinatos ocorreram em Champtocé-sur-Loire, mas nenhum relato deles sobreviveu. Pouco depois, Rais mudou-se para Machecoul, onde, de acordo com sua confissão, ele matou ou ordenou que fosse morto um número grande, mas incerto, de crianças, depois ter sodomizado elas. O primeiro caso documentado de sequestro e assassinato de crianças diz respeito a um garoto de 12 anos chamado Géudon. O primeiro nome é desconhecido. Um aprendiz do peleiro Guillaume Hilairet. Os primos de Gilles, Gilles de Sillé e Roger de Briqueville, pediram ao peleiro que lhes emprestasse o garoto para levar uma mensagem a Machecoul. E quando Géudon não voltou, os 2 nobres disseram ao pelotão que ignorassem o paradeiro do garoto e sugeriram que ele fora levado por ladrões em Tifalges para ser transformado em um pajem. No julgamento de Gilles, os eventos foram atestados por Hilairet e sua esposa, o pai do menino, Jean Géudon, e outros 5 de Machecoul. Em sua biografia sobre Gilles, de 1971, Jean Benedetti conta como as crianças que caíram nas mãos de Rais foram mortas.
O garoto foi mimado e vestido com roupas melhores do que ele jamais conhecera. A noite começou com uma refeição grande e muita bebida, principalmente hipocromos, que atuavam como estimulantes. O menino foi levado para uma sala superior, onde apenas Giles e seu círculo imediato eram admitidos. Lá ele foi confrontado com a verdadeira natureza de sua situação. O choque assim produzido no menino foi uma fonte inicial de prazer para Giles. Etienne Corrilaut, assistente de Giles, conhecida como Poitou, foi cúmplice em muitos dos crimes e testemunhou que seu mestre despiu a criança e o pendurou com cordas em um gancho para impedir que ele gritasse. Depois se turbou na barriga ou nas coxas da criança. Se a vítima fosse o menino, ele tocava seus órgãos genitais, particularmente testículos e nádegas, levando a vítima para baixo. Giles confortava a criança e garantia que ele só queria brincar com ela. A vítima então era morta pelo próprio Giles ou por seu primo Giles de Silé, por Poitou ou por outro criado chamado Henriette. As vítimas eram mortas por decapitação, corte de garganta, desmembramento ou quebra de pescoço com um graveto. Uma espada curta, grossa e de 2 gumes, chamada braquimard, era mantida à mão para os assassinatos. Poitou testemunhou ainda que Giles às vezes abusava das vítimas, meninos ou meninas, antes de feri-las e em outros momentos até mesmo após a vítima ter sido cortada na garganta ou decapitada. Segundo Poitou, Raiz desdenhava dos órgãos sexuais das vítimas e sentia infinitamente mais prazer em se libertar dessa maneira do que usando seu orifício natural da maneira normal. Em sua própria confissão, Giles testemunhou que quando as crianças mencionadas estavam mortas, ele as beijava e aquelas que tinham os membros e cabeças mais bonitas, ele erguia para admirá-las. Que horror! Elas também tinham seus corpos cruelmente abertos e Giles se deliciava ao ver seus órgãos internos. E muitas vezes, quando as crianças estavam morrendo, ele sentava-se de bruços e sentia prazer em vê-las morrer e ria. Poitou testemunhou que ele e Henriette queimavam os corpos na lareira do quarto de Giles. As roupas das vítimas eram colocadas no fogo, peça por peça, para que queimassem lentamente e o cheiro fosse minimizado. As cinzas eram jogadas na fossa, no fosso ou em outros esconderijos. O último assassinato registrado foi do filho de Elnette de Villeblanche e de sua esposa Massé. Poitou pagou 20 sous, o soldo ou sólido, uma antiga moeda romana de ouro criada por Constantino em 309, para fazer uma roupa para a vítima, que foi agredida, assassinada e incinerada em agosto de 1440. Julgamento e execução. Em 15 de maio de 1440, graças a Deus, Giles sequestrou um clérigo durante uma disputa na igreja de Saint-Étienne de Mermort. O ato levou a uma investigação pelo bispo de Nantes.
durante a qual foram descobertas evidências dos crimes de Giles. Em 29 de julho, o bispo divulgou suas descobertas e, posteriormente, obteve a cooperação do ex-protetor de Giles, João VI, Duque de Bretanha. Giles e seus assistentes, Poitou e Henriette, foram presos em 15 de setembro de 1440, graças a Deus. Após uma investigação secular corroborar o bispo, a acusação de Reis também foi conduzida por tribunais seculares e eclesiásticos, sob acusações que incluíam assassinato, sodomia e heresia. O extenso testemunho de testemunha convenceu os juízes de que havia motivos adequados para estabelecer a culpa do acusado. Depois que Giles admitiu as acusações em 21 de outubro, o tribunal cancelou um plano para torturá-lo, para que ele confessasse. Camponeses de vilarejos vizinhos haviam começado a fazer acusações de que seus filhos haviam entrado no castelo de Giles implorando por comida e nunca mais foram vistos. A transcrição, que incluía testemunho dos pais de muitas dessas crianças, além de descrições gráficas dos assassinatos fornecidos pelos cúmplices de Giles, era tão escandalosa que os juízes esconderam as piores partes dos registros. Creio em Deus Pai. O número de vítimas de Giles não é conhecido, pois a maioria dos corpos foi queimada ou enterrada. O número de assassinatos geralmente é colocado entre 80 e 200. Alguns conjeturaram mais de 600. As vítimas tinham idade entre 6 e 18 anos e eram predominantemente meninos. Em 23 de outubro de 1440, o Tribunal Secular ouviu as confissões de Poitou e Henriette e condenou os dois à morte, seguido pela sentença de morte de Reis em 25 de outubro, graças a Deus. Reis foi autorizado a confessar e seu pedido para ser enterrado na igreja do Mosteiro de Notre-Dame des Carmes, em Nantes, foi atendido. Não deveria. A execução por enforcamento e queima na fogueira foi marcada para quarta-feira, 26 de outubro, às 9 horas. Giles e seus dois cúmplices foram para o local da execução na ilha de Biesse. Diz que Giles dirigiu-se à multidão com piedade contrita e exortou Henriette e Poitou a morrerem bravamente e pensarem apenas na salvação. Seu pedido para ser o primeiro a morrer foi atendido no dia anterior. Às 11 horas, a plataforma foi incendiada e Giles foi enforcado. Que beleza! Seu corpo foi cortado antes de ser consumido pelas chamas e reivindicado por 4 damas de alta patente para o enterro. Henriette e Poitou foram executados de maneira semelhante, mas seus corpos foram reduzidos a cinzas nas chamas e depois dispersos. Questão de culpa. Embora Giles de Reis tenha sido condenado por assassinar muitas crianças, por suas confissões e pelos relatos detalhados de testemunhas oculares de seus próprios funcionários e pais das vítimas, persistiram dúvidas sobre o veredicto. Os contra-argumentos baseiam-se na teoria de que Reis foi vítima de uma trama eclesiástica ou de um ato de vingança da Igreja Católica ou do Estado francês. As dúvidas sobre a culpa de Reis persistem há muito tempo, porque o Duque da Bretanha, que recebeu a autoridade para processá-lo, recebeu todos os títulos das antigas terras de Reis após sua condenação. O Duque então dividiu a terra entre seus
próprios nobres. Escritores como especialista em sociedades secretas, Jean-Pierre Bayard, em seu livro Plaidoyer por Gilles de Rais, afirmam que ele foi vítima da Inquisição. No início do século XX, a antropóloga Margaret Murray e o ocultista Aleister Crowley questionaram o envolvimento das autoridades eclesiásticas e seculares no caso. Crowley descreveu Gilles como, em quase todos os aspectos, o equivalente masculino de Joana d'Arc, cujo principal crime era a busca do conhecimento. Margaret Murray, que propagou a hipótese do culto bruxo, especulou em seu livro O Culto às Bruxas na Europa Ocidental que Gilles era realmente um bruxo e adepto de um culto à fertilidade, centrado na deusa pagã Diana. A maioria dos historiadores rejeita a teoria de Margaret. Norman Cohn argumenta que é inconsistente com o que se sabe dos crimes e julgamentos de Gilles. Os historiadores não consideram Gilles um mártir de uma religião pré-cristã. Outros estudiosos tendem a vê-lo como um católico decaído, que desceu ao crime e à depravação, e cujos crimes reais causaram a perda das terras. Gilles foi julgado novamente durante um evento de mídia em seu país de origem, a França, sem nenhum envolvimento oficial das autoridades públicas e do órgão judicial. Em 1992, o maçom Jean-Yves Goel Brissonnière, o grão-mestre da Grande Loja da França, organizou um autoproclamado tribunal, composto por ex-ministros franceses, membros do parlamento e especialistas da Unesco, para reexaminar o material de origem e as evidências disponíveis no local do julgamento medieval. Uma equipe de advogados, escritores e políticos liderados por Gilbert Prouteux e presidida pelo juiz Henri Jurami, o considerou inocente, embora nenhum deles fosse historiador medieval por profissão. Além disso, nenhum deles procurou aconselhamento profissional de medievalistas certificados. A audiência, que concluiu que Gilles não era culpado dos crimes, foi parcialmente transformada em uma biografia ficcional chamada Gilles de Rais, ou a Gueule du Loup, Gilles de Rais ou A Boca do Lobo, narrada pelo escritor Gilbert Prouteux. O caso da inocência de Gilles de Rais é muito forte, disse Prouteux. Nenhum cadáver de criança foi encontrado em seu castelo em Trafalgar, e ele parece ter confessado escapar da excomunhão. As acusações parecem ser falsas e feitas por poderosos rivais para se beneficiarem do confisco de suas terras. O jornalista Gilbert Philippe, do jornal Ouest-France, disse que Prouteux estava sendo ridículo e provocador. Ele também afirmou que Prouteux achava que o novo julgamento era basicamente uma piada absoluta. Os historiadores continuam a acreditar que ele é culpado dos crimes, diferindo principalmente apenas quanto à sua motivação. Espero que tenha gostado da história de Gilles de Rais. Aguardo sua inscrição no nosso canal. Aconteceu, virou manchete.